Olá! Dando sequência ao estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos à 24ª aula, a Epístola de Tiago. Essa carta foi escrita em Jerusalém no ano 47 e foi endereçada aos judeus cristãos, os primeiros convertidos, que sofreram perseguição e foram dispersos entre as nações. No capítulo 1, versículo 1, Tiago faz uma saudação, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Foi a primeira carta escrita no Novo Testamento. Quem era esse Tiago? Tiago era meio-irmão de Jesus. Jesus tinha uma família, irmãos e irmãs. Lá em Mateus, no capítulo 13, o versículo 55 e 56 mostra isso. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Ainda podemos ver lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, uma referência a Tiago como irmão de Jesus. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Não confundir, portanto, o Tiago da carta com o Tiago, irmão de João, e nem com o Tiago, filho de Alfeu. Isso você pode ver lá em Mateus, capítulo 10, versículo 3. Estes fazem parte dos 12 apóstolos. Tiago demorou um pouco para se converter. A sua conversão foi somente depois da ressurreição de Jesus, quando ele viu a Jesus. Quando Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, o capítulo magnífico sobre a ressurreição, ele justamente fala isso lá no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, se referindo a Jesus após a sua ressurreição. O João, no capítulo 7, versículo 5, ali há uma referência curta e clara, dizendo: e os seus irmãos não criam nele. Tiago foi o principal líder, o presbítero mor, presidente da igreja em Jerusalém. Foi ele quem presidiu o primeiro concílio para decidir sobre os gentios. Ou seja, quando o evangelho começou a se espalhar entre as nações, muitos gentios se converteram, ou seja, que não eram judeus. Então criou-se todo um problema. Mas o que fazer com esses gentios convertidos? Eles precisam passar pela circuncisão de Moisés, porque eles ainda criam que a circuncisão era mais um sinal que dava garantia de salvação. Então criou-se esse impasse. E no final do concílio, a última palavra é a de Tiago, que então ele diz: irmãos, atentos, deem-me ouvidos. E então ele diz que não vamos submeter os gentios à circuncisão. Então que eles possam se abster de comida aos ídolos, sacrificada aos ídolos, de relações sexuais ilícitas, enfim, deu uma série de recomendações, mas livrou os gentios da circuncisão, e todos acataram isso. Lá em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 9, você pode ver isso. Paulo falando ali sobre Tiago: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, uma citação de Tiago como sendo um líder importante da igreja. O tema: as boas obras que são fruto da verdadeira fé. Esta carta ela é extremamente prática. Ela é cheia de
ela tem até uma linguagem de sabedoria. Ela traz muitos conselhos, muitas admoestações, tratando muito justamente disso, focando o comportamento cristão, expondo a hipocrisia religiosa. As boas obras são fruto da verdadeira fé. Portanto, os versículos-chave: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Capítulo 1, versículo 22. E no capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Há uma referência a Martinho Lutero que ele teve muita dificuldade em aceitar essa carta de Tiago. Ele não dava importância a essa carta, apesar de estar incluído na palavra de Deus, como sendo palavra de Deus. Mas porque ele achava uma carta muito legalista. Tá? Porque as obras, ele entendia que obras é uma coisa que não precisa ser levada em conta para a salvação. Mas Tiago não fala que as boas obras são para a salvação. Justamente, Tiago vai destacar que aquele que foi salvo, aquele que recebeu a fé, então esse sim vai ter o quê? Uma vida operante, cheia de boas obras. Há um contraste aqui, nesta carta, com o que é carnal e o espiritual. Tentação humana versus tentação divina. Fé morta vezes fé viva. Ouvinte negligente versus operoso praticante. Religião falsa, religião verdadeira. Sabedoria terrena e sabedoria do alto. Oração recusável, oração aceitável. Parcialidade humana e imparcialidade divina. Confiança arrogante versus confiança dependente. Paulo e Tiago, na verdade, se complementam. Por isso que essa carta acabou sendo aceita como revelação de Deus e fazendo parte do cânon das Escrituras. Paulo fala sobre a verdadeira fé que salva. Tiago fala da verdadeira fé que produz boas obras. Paulo diz: creiam no Evangelho. Tiago diz: pratiquem o Evangelho. Paulo fala a respeito da fonte e origem da fé. Tiago fala a respeito dos frutos e resultados da fé. Paulo revela o fundamento da fé, interna e invisível. Tiago revela a estrutura construída pela fé, externa e visível. Para melhor compreendermos o estudo deste livro, podemos dividi-lo em 6 partes. O capítulo 1, os versículos de 1 a 21, nós vemos a fé. E interessante, aqui a fé é o destaque. Ok? Então, nessa primeira parte, a fé demonstrada no meio das provações. A segunda parte, capítulo 1, versículos de 22 até o capítulo 2, versículo 26. A fé demonstrada pelas obras. A terceira parte, o capítulo 3, a fé demonstrada pelas palavras. A quarta parte, no capítulo 4, a fé demonstrada pela separação do mundo. A quinta parte, capítulo 5, versículos de 1 a 12, a fé demonstrada frente à injustiça social. E na sexta parte, o capítulo 5, versículos 13 a 20, a fé demonstrada pela vida de oração. De fato, nós precisamos muito desta carta, precisamos de ler essa carta com muito interesse, porque ela complementa, ela equilibra. Nós não podemos ficar somente com uma compreensão intelectual, uma compreensão na nossa mente a respeito das verdades de Deus, mas precisamos que essas verdades elas assentem no nosso coração, façam parte da nossa vida e possamos fazer então com que essa fé que foi uma vez dada a nós, unicamente pela graça, se torne operante, se torne uma fé viva, demonstrada, uma fé que pode ser vista diante das pessoas, que as pessoas possam nos reconhecer pelo exercício dessa fé, uma fé amorosa, uma fé triunfante, uma fé
perseverante, uma fé que espera, que aguarda a vinda do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida no estudo desta epístola. Um grande abraço.